Não julgueis, para que não sejas julgado. Com a mesma medida que julgas, poderás também estar errado. Seu erro pode destoar-se do meu. Ainda assim, é um erro seu, e eu, ao ver-me que erras tanto, devo aquietar-me no meu canto, enquanto tento aprimorar-me. Na verdade, nós somos espelhos por onde as pessoas refletem. Ou elas nos subjugam, ou elas nos enaltecem. Se a luz que há em mim não pode brilhar em ti, a luz em ti se apagou, ou em mim a luz nunca brilhou. Mas a luz que brilha no centro e resplandece sobre todos nós, converte-me em luz para a vida, também reverbera em vós, e nós somos apenas partículas de luz. Há aquelas que brilham mais, pois refletem a luz de Jesus. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Esta semana que se passou, um dos líderes muito conhecido, e eu tenho uma grande admiração pela vida dele. Ele veio a público para expor as suas fraquezas, contar o seu pecado. Mas o que me entristeceu não foi isso, pelo contrário, eu admirei muito a atitude dele, da maneira como ele agiu, a humildade e o quebrantamento no seu coração. Mas o que me entristeceu foi eu ter presenciado até pessoas conhecidas jogando pedras sobre ele, falando que ele caiu em condenação, não somente pelo fato de que ele vivia julgando as pessoas. Baseado naquilo que nós lemos no livro de Mateus, escrito por Mateus, no capítulo 7, não julgueis para não seres julgados. A grande realidade é que quem baseia nesse texto especificamente falando, com certeza, só se baseia porque tenta esconder os seus próprios erros. É algo tão profundo que nos deixa entristecido, porque deu-se a impressão de que a pessoa não deve condenar os defeitos. A grande realidade que faz um sentido, sim. Eu vou abrir aqui, está em Mateus capítulo 7, pelo menos eu, na minha simplória capacidade de discernimento, o que me veio entender é uma antiga frase que os meus pais ou minha mãe dizia: o tal daquele que enrola o rabo, senta em cima e puxa o rabo dos outros. O texto está no início do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o jugo que julgardes sereis condenado, e com a medida que tiveres medido, vos medirão. A grande realidade que eu subentendo nessa questão que Jesus está dizendo é o seguinte: que aquele que julga, ele deve olhar primeiro, porque aqui na continuação diz que nós devemos tirar a trave que há nos nossos olhos, antes de apontar o cisco que há no olho alheio. Enfim, o que eu entendo no que está testificado aqui é que eu tenho que trazer uma vida íntegra, uma vida sem uma partícula de defeito sequer, para então eu poder fazer qualquer avaliação. Haja vista que nós lemos no capítulo 7 do Evangelho escrito por João, no versículo 24, o próprio Jesus dizendo: julgai segundo a reta justiça. Mas aqueles que se gigam até usam textos do Antigo Testamento em que diz o seguinte: não toqueis nos ungidos do Senhor. Mas quem será que ungiu? E será que realmente são ungidos? A grande realidade é que esse homem questionava e dava nome aos bois. Eu posso até discordar dessa forma, porque eu, com essas minhas poesias,
Eu poderia fazer poesias criticando, censurando líderes que estão aí vivendo uma vida réproba, mas esse não é o meu propósito. Eu espero que a minha luz possa brilhar sem precisar de me tornar um parasita de outro. Não que este homem tenha sido parasita, ele não precisava disso. Talvez ele estivesse se espelhando no próprio Jesus, que olhava para aqueles fariseus, os religiosos da época, e chamava-os de raça de víbora. O seu precursor não era diferente. João Batista falava a mesma coisa, chamando os fariseus de hipócritas, de raça de víbora. Só que há uma diferença muito grande na índole, no testemunho de vida, tanto de Jesus como de João Batista. Para eu denominar as pessoas, eu tenho que trazer a minha vida tão íntegra como a vida de João Batista. Mas isso não me impede de eu avaliar as pessoas, porque é o seguinte: a grande realidade é que a própria palavra testifica-se por Paulo, em vários textos, mas no capítulo 5 ele diz que nós não devemos concordar com os erros, nós devemos condenar as obras das trevas. Enfim, a grande realidade é que o que me entristeceu, eu volto a repetir. Quantos líderes que vivem no adultério, vivem na corrupção, e agora estão jubilosos porque um homem de Deus confessou que tinha um temperamento duro, que era duro com as pessoas. Talvez eu até entenda que quando nós tomamos tais atitudes, o diabo com certeza, porque tem um texto em Gálatas que diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele haverá de colher. Satanás com certeza conhece as nossas falhas, e quando nós começamos a denunciar os erros, Satanás, com certeza que é o acusador, vai com certeza reivindicar os nossos erros. E Deus não tem o culpado por inocente. Desde um homem, um líder que talvez tenha um temperamento difícil, ou aquele que tem uma vida corrupta, uma vida infame. E quantos líderes estão aí se locupletando, estão vivendo, eu sempre costumo dizer, a sua esposa está no banco da frente e a sua amante do lado da sua esposa. Quantos escândalos! Este homem que confessou que estava sendo duro no seu tratamento, ele fez uma coisa muito digna. Nessa hora eu gostaria de ter uma certa notoriedade, não para mostrar os meus lindos olhos azuis, mas para ser um apoio, uma voz para ele. A grande realidade é que realmente eu sempre também afirmo que eu não julgo pessoas, não critico pessoas, mas avalio comportamentos. E isso serve até para mim, a começar por mim. Porque nós devemos denunciar as obras das trevas, como está no livro, Paulo escreveu no capítulo 5 do livro de Efésios, quando ele diz que aquilo que eles fazem, as ocultas, é até horrível dizê-las. E quantas mulheres, quantas denúncias de pastores que fizeram com muito mais abruptez o que fez Paulo Júnior, massacrando, humilhando, ferindo. Eu mesmo fui vítima disso. Infelizmente, estive em igrejas que fui criticado, humilhado, desrespeitado, mas eu não saí por aí atirando pedra em todas as pessoas. Eu usei as pedras que jogaram sobre mim para que eu pudesse edificar a minha vida. Houve momentos que até esses vídeos, houve um determinado pastor que falou que meus vídeos serviriam de maldição, que estava indo contra os propósitos da igreja. E falou isso publicamente para que todos ouvissem. E isso me machucou muito, porque desrespeitou o que eu faço, ao invés de me achegar a um canto e dizer que talvez não concordaria. Mas agora isso é passado. A grande realidade é que, como disse Jesus, não julgueis para não ser julgados. Parafraseando, a minha mãe, sem saber, parafraseava o que disse Jesus. Não enrole o rabo, não sente em cima, não puxe o dos outros. Agora, se você não tiver um rabo para enrolar em cima, deve sim denunciar. A grande realidade é que o propósito mais profundo de Deus é a verdade.
E nós, como verdadeiros cristãos, jamais devemos concordar com o erro, nem nosso, e seja lá de quem for. Quanto a tocar nos ungidos de Deus, quem se auto-intitulou ungido? Haja vista que Paulo disse isso, mas o próprio Natan se achegou a ele depois de um delírio, já que ele não falava com ninguém. Eu acredito que ele tenha falado publicamente, não foi aconselhar, quando falou sobre a parábola do homem que tinha apenas uma ovelha e outro tinha várias ovelhas. E ele colocou o dedo na cara de um rei, correndo o risco de morrer. Esse tinha uma vida no altar. Se você tem uma vida no altar de Deus, eu particularmente, eu tenho comigo um texto, algo tão profundo como as próprias escrituras nos declaram. Como o próprio Paulo disse, acredito que se eu ver alguém em erro, a primeira coisa a se fazer é colocar no lugar dele em oração, consagrando em jejum, pedindo a Deus orientação para que não caia, para que possa haver uma transformação. E depois de limpar a minha vida, reconhecer as minhas falhas, pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados daquele líder que está cometendo tal delito, aí chamaram uma testemunha responsável, uma pessoa idônea, uma pessoa temente a Deus, e pedir a essa pessoa para expor os fatos, não publicamente, mas expor aos fatos a própria pessoa em questão, uma testemunha ou duas, desde que sejam pessoas idôneas, íntegras, pessoas probas. E então aí sim, se essa pessoa não quiser tomar uma mudança de vida, aí sim, devemos denunciar não publicamente para as pessoas, mas para a congregação. Mas infelizmente, volto a repetir, poderia citar o nome de líderes que são líderes de grandes denominações, que estão vivendo com acusações assustadoras de pedofilia e tantas outras coisas, agressão verbal e, enfim, até mesmo física. Mas estão sentados no seu trono e não aceitam de forma alguma. Esse, ao seu tempo, colherá aquilo que plantou. Eu costumo dizer que aquele que vive a verdade, que prega a verdade, Deus no momento certo o honrará. Mas aquele que não vive a verdade, mas que prega a verdade, Satanás no momento certo o envergonhará. Quanto a esse líder, eu não acredito que tenha sido Satanás. Eu acredito que o próprio Deus, para que ele pudesse aprimorar mais ainda, tornou público o seu defeito. A mim, se é que se possa qualificar, ele não prostituiu, ele não adulterou, ele não vilipendiou outras mulheres, que infelizmente é tão comum. Ele apenas era uma pessoa bruta e ignorante. Questão de temperamento. Mas esse aquebrantamento de coração da parte dele já me deu grandes esperanças, porque ele tem um Espírito Santo que pode trabalhar nisso. E o Espírito Santo tem prazer de trabalhar no nosso temperamento. Agora, quanto à questão de caráter, esse Deus repudia o caráter dúbio. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo. Amém.